Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e terminando as atividades da semana passada, pois hoje nós começamos uma nova atividade, que é a 22ª semana, tá? Nós estamos aqui na 22ª semana, o resto dos dias de agosto, né? Finalzinho aí, e iniciará o primeiro dia de setembro, durante essa 22ª semana. Então, por enquanto, hoje nós estamos aqui na quinta-feira, dia 26 de agosto, certo? Nós vamos para a nossa aula 1, com língua portuguesa no livro, História e Geografia impressa. Então, no livro de português de vocês, a gente começa uma nova unidade e ela traz esse texto 1 aí, que é um texto dramático. O que significa um texto dramático? Que pode ser encenado como uma novela, um filme, um teatro. Quando nós temos um texto dramático, ele é escrito de uma forma diferente. Ele não é escrito igual a gente escreve um texto normal, que a gente começa com parágrafo, vai até o final da folha, volta, né, na margem. Ele não é escrito assim. Como você pode observar aí, ó, nesse texto, ele é escrito diferente. Nós temos aí, é como se fosse um roteiro para um filme ou para ser feito um teatro, onde as pessoas vão fazer a encenação, a interpretação, né, do que está sendo escrito ali. Então, por exemplo, você vai ter aqui o nome do personagem que está falando, né, do personagem, e aí cada vez que ele falar tem que ter o nome de quem está falando, ó, tá vendo? Porque aí a pessoa vai saber que ela tem que falar naquela hora. Aí, no caso, ela não vai ler, quando eu vou ler assim, Emília, a boneca de pano, Narizinho, né? Não vai ser dessa forma. Aqui no caso, no começo, é só os personagens mostrando para vocês. Aí tem o cenário. O que é o cenário? Mostrando como é o local onde vai ser gravado, encenado, né? Esse roteiro aí desse texto. Então, vamos supor, é no sítio, é numa rua, é num galpão, numa casa, numa praia, né? Aí tem que fazer o quê? A descrição do cenário, certo? E na hora que a gente começa o texto, as falas dos personagens, você observa que é o que eu estava falando. Vai vir escrito o nome de quem está falando e aí vem a fala do personagem na outra parte aqui, ó. Tá vendo? A fala do personagem. Isso significa o quê? Que nós temos, nesse ponto aí, a separação da fala de cada pessoa, mostrando quem vai falar. E não é só isso, não. Num tipo de roteiro de um texto dramático, você também tem, entre parênteses, está vendo aqui, ó, que aqui também você percebe, ó, a maneira que se falou isso. Por quê? Como se fosse um teatro, uma novela, um filme, né, vai ser encenado por um ator, por uma atriz. Como é que o ator ou a atriz vai saber que deve fazer aquela fala, né? Então, assim, se ela tem que rir, se ela tem que estar chorando, se ela tem que estar brava, ou se ela tem que pular durante a cena, correr, entendeu? Então, isso tem que estar escrito entre parênteses, que eles chamam de rubrica, né? Que é explicando para o ator o que ele tem que fazer. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês é como é a estrutura, ou seja, como é a organização de um texto dramático. Ele é um texto feito para a encenação. Encenação, como se fosse um teatro, por exemplo, um filme ou uma novela, certo? Aí você tem os personagens, a descrição do cenário, que é o local, o ambiente, né? E quando você tem a história ela não é contada por um narrador, né? Simplesmente. Pode ter uns pedaços falando, o narrador explicando o que está acontecendo, mas não vai ser praticamente o narrador contando, era uma vez, aconteceu isso e aquilo. Não tem isso, né? O que tem é as falas dos personagens separadas pelos nomes deles, tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui a Narizinho, o que ela falou, né? Aí depois vem a Emília, o que ela falou. Depois vem o Rabicó, o que ele falou, né? E assim por diante. A fala de cada personagem. Se fosse para fazer isso aqui em forma de um teatro, por exemplo, cada um seria um personagem, né? E cada um teria que decorar as falas. As falas dos personagens para, durante a encenação, estar falando com o outro como se fosse na vida, né, do dia a dia da gente. Como é feito os atores fazem nas novelas, por exemplo, né? Ou nos filmes. Então, quando você vê aqueles filmes que você gosta,
todos eles têm um texto dramático, ou seja, um roteiro, né? Um roteiro de texto, ó. E é desse jeito que ele é organizado, ele não é escrito como um texto comum, né? Aquele texto com parágrafo e tudo mais, não. Ele é escrito assim, ó, ele tem que falar da descrição de onde está acontecendo a história, que é o cenário, ele tem que dizer cada fala dos personagens separadamente, ele tem que mostrar, né? Por exemplo, ó, esse daqui, para quem não sabe, o Rabicó, ele é um personagem do Monteiro Lobato que na história, né? É história de fábula, né? Então nós temos animais conversando como se fosse gente. O Rabicó, ele é um porco, né? Um porco. E aí, lá na história aí, aqui tá o que ele fala, ó, né? É como se fosse o porco, né? É o que ele fala. Mas a fala dele aqui, que no caso ele é o quê? Ele tá gritando de dor. Aí o que que aconteceu aqui, ó? Nessa parte aqui, entre parênteses, está o que ele tem que fazer. Ele não pode falar isso aqui simplesmente normal, ele tem que falar gritando de dor. Então, você percebe que dentro do texto já vem as dicas do que a pessoa tem que fazer durante a encenação. Olha a outra aqui, ó. Narizinho. Personagem é Narizinho que está falando agora. O que ela tem que fazer durante a fala dela? Ó, rindo. Quer dizer o quê? Que esta fala dela que está aqui do lado, ó, esta fala dela, ó, casando passa, essa é boa. Aí eu não posso falar assim do jeito que eu falei aqui, simplesmente. Tem que ser do jeito que está escrito aqui, tem que ser rindo, né? Ela tem que falar como se estivesse rindo. Ah, ela vai dar risada e vai falar isso ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, é a orientação de como o personagem, né, o ator, no caso, vai interpretar, vai encenar esse personagem. Porque isso aqui é um texto, gente, para encenação, para teatro, novelas e filmes, certo? Essa história, por exemplo, que vocês vão começar a conhecer um texto dramático, é o Casamento da Emília. Essa história, ela tem forma de conto normal, com parágrafo certinho, do jeito que a gente está acostumado a ver. Ela já tem em texto normal, que é uma história de Monteiro Lobato. Lembra do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que nós até fizemos leitura, né? Sobre ele, sobre um pouquinho assim do resumo das obras dele, lá no dia do livro, né? No Dia Nacional do Livro. Pois é, Monteiro Lobato já escreveu muitas histórias e o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi mais famoso, né? Onde a Emília, a boneca de pano, né, era uma das principais. Aqui conta uma das histórias, que é o Casamento da Emília, né? E é nessa brincadeira do Casamento da Emília, a história é contada normalmente num livro, mas quando ela passa para um texto dramático em forma de roteiro, como se fosse para encenar um teatro, então ela tem que ser escrito desta forma, com as falas separadas, com orientação de como cada coisa tem que ser falada, entendeu? E assim por diante. Então, por que eu parei nessa página e expliquei tão certinho assim, tão detalhado? Porque para você entender que esse estilo de texto é diferente. Ele é feito para encenar alguma coisa. Encenação, interpretação através de teatro, de filmes ou novelas, tá? Então, isso aqui, por exemplo, a gente poderia fazer um teatro se fosse na sala, tá? Com cada um com a sua fala e fingindo que é o personagem, né? Como se fosse um ator ou uma atriz. Então, o que eu quero de vocês? Como esse texto ele é muito longo, hoje vocês não vão fazer exercícios sobre o texto, tá? De interpretação, vai ficar para outra aula. Hoje vocês só vão fazer a leitura, mas é para ler mesmo, tá? Do começo ao fim. Leia com calma, entenda bem a história. Então, você vai ler toda essa história desse texto aqui de roteiro, né? Texto dramático. Aí aqui, ó, até coloquei em 2 páginas para você ver que ele pega essas 2 páginas e ele termina aqui, ó, tá? Nessa página 69, certo? Aí tem até umas ilustrações para ajudar você a imaginar. Então, você vai ler desde esta página, do começo, do texto 1, até aqui, tá? Como é um texto muito grande, hoje eu não vou passar nenhuma atividade a respeito, vai ficar para a próxima aula, mas é para ler. Leia com calma, não tem problema se demorar, você pode ler um pouco agora, descansa, lê um pouco depois, não tem problema, tá? Mas é para fazer a leitura, ok? E na atividade impressa a gente muda um pouco de assunto, né? Volta a falar sobre o folclore, né, em História e Geografia. E uma das tradições do folclore, da cultura popular, é o ditado popular, né? Lembra daquele que eu dei até exemplo? Quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, né?
E tem aqueles também, aquele outro, de grão em grão a galinha enche o papo, que significa o quê, né? Que aos poucos a gente vai conseguindo bastante. Então, são falas que ajudam a gente a ter lições de vida, né? Então aí você tem o desenho de 4 ditados populares. E aí você vai enumerar, colocar o número deles aqui, ó, para descobrir qual que é. Qual desses ditados aí é o cão que late e mais não morde, né? Qual que é o cavalo dado não se olha os dentes? Qual dessas imagens aí, quem não tem cão caça com gato? E qual dessas imagens aí fala do ditado cada macaco no seu galho? Feito isso, você colocou aqui. Se você colocou aqui o número referente à figura que ele está explicando, você vai fazer aqui a explicação desses ditados para mim, tá? Esse número 1 aqui, ó, por exemplo, né? Qual é a explicação, o que ele quer dizer, tá certo? Por exemplo, vamos supor que fosse esse daqui, cada macaco no seu galho. O que esse daí quer dizer? O que ele quer dizer com cada macaco no seu galho? Me explica o que significa isso. Pede ajuda aí para a família, pode pesquisar, não tem problema, ok? Por hoje é só, até a próxima.